Presidente, em mais uma ação inédita do Tribunal de Contas, que demonstra que a Corte de Contas não está apenas para punir o gestor, mas sim para orientá-lo, né? Nós sabemos ao longo da história, e tem mostrado, que o dinheiro público mal gasto dificilmente se recupera. Então, o melhor remédio é evitarmos que o dinheiro seja mal gasto, sobretudo numa época como essa. E a intenção nossa é justamente capacitar, orientar o gestor no início. Essa iniciativa nossa é inédita, está sendo inclusive servindo de exemplo para o Brasil, no sentido de que a gente faça um tribunal preventivo, pedagógico, orientativo, não apenas punitivo. Não adianta nós ficarmos aqui, né, no nosso conforto, sem também compartilharmos com a situação que o país passa. Eu acho que as instituições têm que, no limite de suas atribuições constitucionais, buscar compartilhar e dar soluções. A crise afeta todos nós. E quando um prefeito vai mal, uma gestão vai mal, todo mundo paga a conta, o país paga a conta. Então, os tribunais de contas também, eles não podem ficar só nessa função de auditar, de cobrar, né? Eles também têm que sugerir alguma coisa, é o que nós estamos começando a fazer, participar da gestão, assumirmos a nossa responsabilidade, como eu acho que todo agente público nesse momento precisa fazer. Então, nós estamos trazendo as pessoas aqui, discutindo com elas, porque a gente entende que tudo que começa bem, termina bem. O que começa mal, geralmente não termina bem, termina mal. E se os prefeitos vão ter a oportunidade de conhecer, porque eles não são obrigados, eles foram eleitos, mas não são obrigados a serem gestores. Nunca tiveram experiência, muitos deles, sobretudo na gestão pública, que é mais complicada, tem normas, tem regras. Então, o Tribunal de Contas não pode ficar apenas com a função punitiva. É muito egoísmo seria da nossa parte, né? Nós temos que partir para a função também pedagógica e orientativa. E é desta maneira que nós queremos dar a nossa contribuição. A exemplo foi a questão do resíduo sólido, que depois de 2 anos, né, um problema que 80% dos municípios não resolveram, nós chegamos à conclusão que tem que ser resolvido de forma coletiva e a longo prazo. E aí fizemos uma sugestão que também serve de referência nacional para os outros tribunais de contas. Então, eu me sinto feliz em poder, nesse momento histórico, estar podendo dar a nossa contribuição, contando com a ajuda dos demais conselheiros, né? Trouxemos o governador aqui hoje, na verdade, para ele poder também falar da gestão, da questão da austeridade, e tivemos uma conversa reta, aberta e transparente com os prefeitos. Não tem segredo, né? Antes de fazer gasto, é preciso que os prefeitos saibam escolher bem as suas equipes técnicas, isso é fundamental, o gestor tem que ter essa sensibilidade, e que dinheiro não dá em árvore. Não adianta fazer despesa antes de analisar a receita, porque as contas não vão fechar. Então, esse é o alerta, nós estamos colocando toda a nossa equipe técnica à disposição dos gestores, para que eles possam ter conhecimento dos desafios que terão pela frente, para eles poderem, inclusive, já estudar e planejar soluções. Se não for desta forma, se não for uma gestão profissional, com técnicos, dificilmente eles superarão os desafios que terão pela frente. E vamos também entregar uma radiografia da maioria dos municípios, sobretudo na questão do ensino inicial, do ensino médio e na questão da saúde, que a gente vê que são os principais problemas, a educação e saúde, né, que é o grande desafio. Então nós vamos entregar já uma radiografia para eles assumirem já sabendo o que terão pela frente. Presidente, muitos prefeitos, antes de atender às reivindicações da comunidade, acabam extrapolando o orçamento, muitas vezes por desconhecimento de administração, de detalhes técnicos. O senhor acha que, a partir de agora, os prefeitos têm que ter uma mudança de comportamento para que essa gestão dê certo, realmente o orçamento chegue ao final do mandato sem nenhum problema, não chegue no vermelho? Indiscutivelmente. Se não fizerem isso, já começarão fadados ao fracasso. Esse é o grande alerta. Se eles não fizerem um planejamento, não analisarem as despesas antes de analisarem a receita que tem, porque, como disse o governador, no começo, nos primeiros meses de janeiro e fevereiro, a receita aparece alta. Mas e a média dos 12 meses? Será que elas poderão atender as demandas? E também, antes de fazerem compromisso, tem que ver aqueles compromissos que já foram feitos, a herança que eles estão pegando de gestões passadas. Então, isso tudo é fundamental. E se realmente não fizer o planejamento, não fizer uma avaliação muito pormenorizada, eles não conseguirão superar os desafios, que são muito grandes. Muito mais fácil do que ganhar as eleições é governar 4 anos e sair intacto. Como o tribunal não quer, ao final do mandato, sentar aqui com os prefeitos e analisar quais poderão continuar a vida pública ou não pelas punições, nós queremos vir aqui daqui 4 anos, como disse a eles, comemorar o aumento do IDEB, do IDH, da melhoria da qualidade de vida. E tem mais. Os tribunais de contas não estão analisando mais agora só os gastos constitucionais. Estamos analisando a qualidade da gestão. Se os investimentos realmente
tiveram o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque isso que é fundamental. Não basta apenas equilibrar o gasto com aquilo que é exigido pela Constituição, mas é fundamental ver se o gasto feito foi de qualidade, se realmente o resultado está aparecendo e melhorando a vida das pessoas. O Tribunal de Contas, quero informar, participa da rede de controle e é o órgão que tem os maiores bancos de dados e a maioria das ações fundamentadas pelos órgãos punitivos partem de informações oferecidas pelos tribunais de contas. É que a nossa função é mais da retaguarda, não é na linha de frente. Então nós estamos cada vez mais aprimorando, aperfeiçoando essas informações e dando transparência, porque assim diminui qualquer margem para qualquer atividade que não seja realmente feita dentro do exigido pela lei. Presidente, com relação ao E-Contas, já é possível fazer um balanço da evolução do E-Contas? Com certeza, o E-Contas é um programa que nós lançamos, onde o gestor vai poder fazer a sua prestação de contas online, sem vir aqui, como também é a certidão online, o portal da jurisprudência, o maior portal do Brasil, onde tem lá referências, exemplo, modelos de contrato, de convênios, de avaliações, para que o gestor possa ter realmente uma referência, para ele poder não errar. Então, nós estamos oferecendo todas as ferramentas modernas, transparentes, tecnológicas, para a gente poder reduzir a margem de erro e também diminuir esse vai e vem de prefeito, de vereador com diárias, enfim. Tudo isso é economicidade num momento como esse. Quando? Oferecendo de forma online, usando a tecnologia em favor da modernização, da transparência e da garantia da prestação de serviço de boa qualidade. Presidente, qual que é a análise do Tribunal de Contas nessa última gestão dos prefeitos em relação às finanças, por exemplo? Olha, vocês vejam bem, apenas 16 conseguiram se reeleger. É uma demonstração que muitos, mesmo bem intencionados, dotados das melhores vontades, não conseguiram superar os desafios que encontraram pela frente. Ou começaram de forma equivocada. Alguns nem para a reeleição foram porque perceberam que não tinha condição. E outros não conseguiram se reeleger. Por quê? Porque a população já está desacreditada da classe política. Eu conheço bem isso com profundidade. Fui político já e sei disso. E se eles não resgatarem isso? Porque quando fracassa uma gestão, não fracassa só as obras, aquilo que não foi feito, mas também frustra um sentimento, uma sensação de decepção. É o que domina o nosso país hoje. Tanto que as eleições mostraram tanto de voto em branco e voto nulo. Por quê? Porque é uma decepção generalizada. E se todos nós, eu não digo aí que é só os políticos, não, MP, Tribunal de Contas, TJ, todos os órgãos de poder têm que se unirem, Assembleia, e darem exemplo. Porque conversa bonita e discurso bonito, o povo já está cheio. É ações. E o que nós temos feito aqui nesses 2 anos foram ações que estão à disposição dos senhores, mais de 100 projetos de modernização, buscando transparência, equalizar as coisas e oferecer oportunidades para que o gestor não possa alegar que ele desconhecia. Ele hoje vai ter marco regulatório, sabe onde fazer, o que fazer. Se não fizer é porque não quer, mas vai ter as ferramentas à disposição. É assim que vamos contribuir. Muitos dos gestores anteriores, eles falharam em questão de contas públicas? Com certeza, falharam e infelizmente terão que responder por isso. E não foi por falta de avisar, de orientar. É que muitas vezes acha que não vai acabar em nada. E, infelizmente, essa sensação de impunidade acabou. O país não aceita mais isso. E nós também, como cidadãos, não podemos aceitar. Cada um tem que fazer a sua parte. É a imprensa cobrando, exigindo transparência. E é a nossa obrigação, como gestores públicos, dar satisfação. A lei da informação é isso. E cada vez mais está aumentando. E nós temos que aceitar isso como bem. Né? Não é possível a gente ter 2 países. O país do servidor público e o país do cidadão comum. A diferença de salário, de vantagens, de aposentadoria é muito grande. Nós precisamos acabar com essas diferenças. Esse é o exemplo. Então, por isso que eu também sou a favor da lei do teto, que limita o teto, porque vai fazer o quê? O governo está fracassado. Tem 2 caminhos. Ou aumenta as arrecadações de impostos, ou reduz o gasto público. O que os senhores acham que tem que ser feito? Redução. Olha, não dá ainda para quantificar, porque tem muitos processos em andamento, mas será um número significativo. E o tribunal, por mais ponderado que seja, pedagógico, preventivo, não abrimos mãos também da prerrogativa de punir aqueles que erraram. Mais de 50%, com certeza, um número significativo. Lamentavelmente, porque quando um falha, para recuperar é mais de 4 anos, 8 anos, 10 anos. Então, é uma geração que se perde. E nós não podemos mais permitir que gerações no nosso país sejam perdidas, porque não recupera-se mais. E a punição para esse pessoal que deixou as contas desandarem? Ela varia de acordo com a gravidade, desde impugnação, improbidade, processo até de probabilidade que gera até prisão, enfim, tem todo tipo de punição. Vai depender da gravidade do fato, que nós vamos avaliar com muito critério, dando a eles todos o direito de defesa, né, o contraditório, a ampla defesa, porque é por isso que o nosso tribunal é um tribunal que ele não fala muito.
Mas se você pegar de todas as ações nossas, a maioria, 90%, se transforma realmente em processos concretos. Agora, esse prefeito que o senhor está falando desse atual mandato ou do anterior? Do anterior já vinha, e agora também continuou, a média não diminuiu muito ainda. Por isso, Esse percentual você está falando do mandato anterior? do mandato anterior, sim. Por isso que nós estamos tomando a precaução, né, de fazermos um trabalho inovador, de chamarmos antes aqui e avisá-los. Olha, é assim, assim, delimitarmos aquilo que pode e aquilo que não pode, para que eles não aleguem que não foram avisados. Eu acho que esse é o nosso papel. Essa é a primeira né? edição do evento? A primeira edição do evento e a primeira vez que acontece isso na história do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Nenhum tribunal tomou essa iniciativa. Sempre a gente faz no final do mandato. Nós falamos, não, mas no final não adianta mais. Nós temos que fazer antes. Porque, como eu disse, quando alguém assassina alguém e vai preso, você não recupera a vida. O dinheiro público é a mesma coisa. Não adianta você prender 30 anos. O dinheiro, se você não evita que o gasto seja feito errado, você não recupera mais o dinheiro e nem as pessoas que perderam a oportunidade de ser beneficiada com ele. Então é essa a nossa missão, é com esse espírito que nós estamos aqui, contagiamos todos os colegas a um entendimento, uma união dentro do Tribunal de Contas nesse sentido. Nós vamos ser ponderados, vamos conversar, discutir, oferecer tecnologia, pedagogia, informação, mas vamos punir com firmeza também. Mas é a última coisa, porque a punição ela já não resolve mais. É lamentável. Nós queremos ajudar o Brasil a melhorar, o Estado a melhorar. E cada um dos senhores aqui da imprensa pode fazer isso, punindo, cobrando, com dignidade. Eu acho que é assim que a gente compactua, compartilha com um país melhor. Sobre a capital, o senhor sabe que a Prefeitura de Campo Grande vive um imbróglio em relação às contas. Qual que é o posicionamento do Tribunal de Contas em relação a isso? Olha, o Tribunal de Contas tem aí mais ou menos 30, 40 processos que haverão de ser, que estão sendo constituídos em função dos fatos acontecidos, que virão à tona em seguida. Obviamente que há uma série de equívocos aqui, não foi falta de avisar. Inclusive o prefeito de Campo Grande eleito não está aqui hoje, porque já esteve antes conosco aqui, hoje ele está em Salvador, na Bahia, né, não pôde estar presente, mas mandou os seus técnicos aqui. E toda essa conversa que nós tivemos aí, ele teve já, ele está consciente, né, ele sabe da situação muito calamitosa que ele vai herdar em Campo Grande, que todos nós temos conhecimento a olho nu, não precisa nem levantar dados, basta a gente andar pela cidade e a gente vê que realmente há muitos erros, né, e sobretudo na questão de cumprimento à lei. Então nós fizemos todas as observações. Agora, obviamente que a gente não pode prejudicar ninguém. Enquanto não se concluir o processo, a ampla defesa, o direito de resposta que ele tem, nós não podemos ficar aqui prejulgando. Mas a situação realmente de Campo Grande é muito complicada. Dá para se prever a punição do prefeito atual? Ah, várias. Serão várias, pode ter certeza, de todos os tamanhos. Não dá para definir quais ainda, porque não foi julgado. Qual que é o cenário, então, que o Marquinhos pode herdar? É um cenário difícil. Difícil, mas de qual forma? Qual é o percentual? Olha, ele vai ter que ter muita austeridade, vai ter que ter muita firmeza, tomar muitas decisões de imediato, suspender todos esses contratos, fazer uma auditoria profunda na prefeitura para avaliar realmente o que existe de concreto. Então nós sugerimos ele, inclusive, que faça isso. Né, e a relação dos processos que estão aqui suspeitos, para que ele não assuma isso e depois se responda por eles. O atual prefeito ele esteve aqui para relatar alguma situação para o senhor? Esteve conosco aqui numa reunião de 3 horas, e aí, com todos os conselheiros. O atual prefeito ou o ex-prefeito? O eleito, prefeito eleito. Não, o atual teve várias vezes, mas não adianta. Ele foi orientado desde o início, mas ele escuta alguém? E pelo menos a nós ele nunca escutou. Não sei se eles ouvem vocês, escuta alguém de vocês. Porque aqui, falta de orientar, de falar, porque nós conversamos com todo mundo. Aqui não é um órgão político partidário, é um órgão público. Todos que querem vir aqui, nós chamamos, convocamos ele, como fizemos com os prefeitos aqui. No começo ele achou legal, muito bonito, muito bacana, mas não tomou as providências que teriam que ser tomadas. Porque não adianta a pessoa ouvir, é preciso agir também.